Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, nós estamos hoje, pode colocar o tema e fazendo favor, nós estamos encerrando a nossa série de exposições e mensagens baseados nas parábolas, né? Nós estamos hoje na 14ª pregação, trazendo essas verdades sobre as parábolas, e nós estamos na reta final. Hoje nós estamos nesse tempo trabalhando na última parábola, onde nós pegamos a parábola e dividimos ela em 3, para que possamos ver e aprender com cada personagem e cada ato dessa parábola no qual nós temos diante dela. No domingo passado, nós tivemos então um pai, 2 filhos, no qual nós focamos os nossos olhos em um filho. E hoje nós vamos focar naquele que muitas vezes passa desapercebido para nós, que é aquele que só aparece no final com uma certa reclamação, parece com um sentimento de inveja e às vezes esquecemos, mas muitas vezes é porque nós não queremos debruçar os nossos olhos nele, porque na maioria das vezes nos encontramos ali. Entenda, um pai e 2 filhos, 2 filhos, e como sempre os nossos olhos se voltam para o filho que se vai, para o filho que desperdiça tudo. Sempre julgamos o filho que vai, como o único filho, o único errado da história. Ele é o famoso filho pródigo, filho perdido. Por isso, muitas vezes, os nossos olhos são impedidos de ver o personagem principal da parábola, que será visto no próximo domingo, porque os principais aqui não são os filhos, mas é um pai que se entrega, sobre um pastor que vai atrás da ovelha perdida, e sobre aquela mulher que vai atrás de uma dracma perdida. O foco está ali, porque são 3 parábolas falando da mesma coisa, e nós tendemos a olhar e julgar o outro filho que vai como o principal de tudo. Esquecemos, quando nós falamos sobre a parábola da ovelha perdida, os nossos olhos já são lançados sobre qual personagem? A ovelha que vai. E a gente sempre fala, essa aqui é a ovelha que vai. Aí a gente vê a outra parábola, a gente vai olhar para quem? A dracma que se perdeu. Mas esquecemos que o alvo principal de Cristo não está ali, mas sobre o pastor que vai buscar, se doar, sobre a mulher que se esforça, abre as janelas, faz uma faxina em casa, limpa as coisas até achar o que se perdeu, e o pai, que tendo 2 filhos perdidos, mesmo assim, sai ao encontro dos 2. Julgamos somente o filho perdido como errado da história, mas esquecemos que existe um outro perdido. E esse perdido, dentro da sua casa, o irmão mais velho, ele representa na história contada por Jesus, um tipo de afastamento sutil, mas terrivelmente perigoso. O afastamento que nasce da religiosidade, do orgulho espiritual, do senso de merecimento e do legalismo. E na maioria das igrejas evangélicas, é esse filho que está sentado nas cadeiras, na maioria. Por isso nós não gostamos de debruçar os nossos olhos nele, meu irmão, porque muitas vezes nos encontramos ali. E agora a história aponta para os filhos que ficaram em casa, que estão na presença do Pai, que sempre estão prontos a julgar os que vivem moralmente desenfreados, mas que estão tão perdidos como o outro.
Eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler os versos 25 ao 29. E você, meu irmão, que está aqui, que vai usar seu celular, eu te peço, coloque seu celular na Bíblia, mas tira as notificações, não deixe que nada te distraia em nome de Jesus, amém? Nós vamos ler os versos 25 ao verso 29. Se você esteve aqui no domingo passado, você já fez a leitura com a gente do verso 11 ao verso 20. Se você não esteve, a pregação já está no YouTube também, vai lá, vai assistir, para que você possa pegar esse grande pensamento que estamos tendo e unir na sua mente. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da sua casa, ele ouviu música e as danças. Ele logo chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Precisamos lembrar que Jesus conta essa história para colocar os ouvintes, aqueles que estavam à sua volta, dentro de uma realidade em que muitos não enxergavam. Sim, pecadores se aproximam de Jesus e sua mensagem. Sim, o Senhor estava sentando com publicanos e com pessoas que com os olhares dos religiosos eram pecadores. Mas Jesus, ele queria mostrar a todos, tanto os pecadores como os fariseus, os crentes da época, que ambos carecem de Cristo, que ambos carecem de salvação, que tanto os pecadores como os religiosos estão distantes da glória de Cristo, da glória de Deus Pai, e que mesmo tanto aqueles que estão vivendo uma vida desenfreada e aqueles que estão na casa do Senhor, todos os dois precisam de graça sobre eles. Logo, Jesus está dizendo que ambos estão espiritualmente perdidos, tanto os descrentes como os religiosos. E que ambos os estilos de vida, entenda, são um beco sem saída. E que todo pensamento humano que temos para nos ligar a Deus, até então, é mero engano. Entenda, os dois filhos queriam a mesma coisa, aquilo que o pai possuía e não o pai. Só que cada um adotou para si uma filosofia de vida. Um queria ter o que o pai tem, mas viver fora do controle do pai. Outro já queria estar dentro da presença do pai, mas através do seu serviço se colocar como quem tem direito de dizer o que o pai devia fazer. Logo, eu não estou porque eu amo o pai, porque eu quero controlar o que ele faz. E quantas vezes somos assim? Estamos na casa de Deus porque queremos controlar Deus. Está demorando em me responder. Mas por que até agora eu estou sofrendo?
Somos muitas das vezes esse misto, mas não queremos olhar para o filho que fica, porque muitas vezes somos esse filho. E eu queria, a primeira coisa, lançar os olhos sobre o filho. O filho mais velho nos é apresentado como alguém que é ativo. Amém, meu irmão? Trabalhador. Ele estava trabalhando. Cristo coloca o filho mais velho como alguém atuante. Ele já nos é apresentado dessa forma. Ora, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Pensa no final do dia, cansado, Dene. Aquele trabalho exaustivo. O Dene tem contato com as pessoas que trabalham no campo, né, Dene? É um trabalho cansativo, exausto. Então pensa essa pessoa chegando cansado e ele escuta música. Ele escuta a ver dança. E não tem como não sentir o cheiro de churrasco de longe, irmão. Ele chega e está assim, opa, eu tenho um vizinho lá, irmão, que eles fazem churrasco toda segunda e quinta. E eu fico lá em casa revoltado. Que eu fico assim, não é possível que tem alguém assando uma carne na segunda-feira. Amanhã é dia, irmão. E é o vizinho de trás, deixa ele um dia. Eu vou subir na escada, vou falar com ele. Ô, meu irmão, uai, deu ócio, tá me atrapalhando aqui, uai. Estou aqui em casa na minha dieta, aqui comendo 70 gramas de arroz, sentindo um cheiro de carne. Então pensa naquele homem chegando cansado e começa a sentir o cheiro assim, uai. É para mim, uai. Uai, sou. Trabalhador chegou. É o mineiro aí, né? Queijo, um queijo assado ainda. Uai, a gente não larga, né? Eu tentando tirar o uai, tô falando uai de novo. Que festa é essa? Aí eu falo ué, né? Uai, não, vou tirar o uai, ué. Então, aí ele começa a vir. E aí ele começa não só ver a festa, as danças, mas ele vê que tem um grande banquete, tem gente lá dentro festejando, tem muita gente. Só que algo já começa a espantar, porque entenda, ele não entra na casa. Como proprietário, habitante, ele fica de fora, ele nem vai, ele não quer procurar saber o que está acontecendo. Mas ele logo chama os seus empregados para perguntar o que está acontecendo, mas ele recebe a resposta que menos esperava e que de fato iria machucar. Irmãos, imagina a alegria agora daquele empregado, porque ele diz algo interessante: o seu irmão voltou com saúde. Ele não voltou machucado. Há uma celebração, não é simplesmente porque ele está de volta, mas é porque o seu irmão voltou recuperado. E aquela boa notícia, no fato, na verdade, machuca. E não para aí, porque ele vai e toca no coração, no cerne do orgulhoso. E ele diz: não somente o seu irmão voltou, mas o seu pai acabou de pegar o melhor, está servindo o seu irmão, pegou o bezerro gordo. E aqui entenda que Cristo está desenhando uma cena que vai além disso. Aqui nós não temos simplesmente uma grande festa com um animal que era custoso ter. Entenda, o que Cristo está dizendo? Que ele assou o que, irmãos? Um bezerro gordo, era um novilho, preparado para aquilo, ele era engordado, sabe para quê, irmãos? Para momentos extremamente especiais. Tanto que, quando o filho vai reclamar com o pai, que ele diz: você nunca me deu o quê, irmãos? Um cabrito. Você fez a picanha para ele, e eu nunca comi nem um trem, uma carne ruim aí, irmão. E ele está mostrando essa diferença para mostrar o coração do irmão mais velho. Só que aqui está além da festa. Porque além de um animal sendo morto, entregue para festejar, ao receber o filho de volta, o pai o torna de novo como herdeiro. E agora, com direito a 1/3 da agora bastante reduzida riqueza da família. Tem muita coisa passando no coração desse irmão. Não é somente a festa, mas agora ele volta como herdeiro de novo. Quando o pai morrer, o que nós já temos, que agora é pouco, porque metade, 1/3 já foi entregue, vai ser mais uma vez dividido. Tem muita coisa em jogo ali na cabeça dele, e o filho fica do lado de fora.
deixando claro para todos da casa a sua total reprovação da atitude do pai. E qual que é o motivo? Será a raiva, a inveja? O que será? E aqui entenda, meu irmão, Jesus não está separando o mundo entre filhos bons e maus, ambos estão perdidos, ambos carecendo da graça de Deus. E aí o próprio filho mostra para nós qual é o motivo. O filho mais velho fica indignado, revoltado com toda a festa e toda a bondade do pai. Entenda, o que começa a incomodar o filho é a bondade do pai para alguém que não é ele mesmo. É trazer uma revolta quando o pai abençoa alguém que não seja eu. E quantas vezes nós somos assim? Como eu clamo, como eu busco, e o abençoado é o outro. E o problema é que muitas vezes nós fazemos como irmão, que apontamos o erro do outro, como aquele recebeu essa bênção. Logo ele que faz isso, eu sei que ele faz isso. Isso começa a gerar uma raiva, uma indignação, e ao ser questionado pelo próprio pai, que sai ao encontro do filho, o filho agora traz o coração para fora. Ele diz: eu nunca desobedeci às tuas ordens, eu nunca transgredi um mandamento seu. E aqui, diferente do filho mais novo, que o que separou do pai foi para a vida desenfreada, moralmente caída, o orgulho que sente do seu histórico moral, não as transgressões, mas a sua retidão, que impede o filho mais velho de partilhar o banquete do pai. Aqui temos duas pessoas, uma que se distancia do pai porque decide viver uma vida dando vazão para o seu coração que é moralmente caído, e o outro está distante do pai porque ele o obedece, porque ele decidiu viver uma vida de retidão justa. E isso precisamos atentar, porque nós somos tentados a viver dessa forma. Porque ambos os filhos queriam o que o pai tinha e podia oferecer, e não o pai em si, nunca a presença do pai. E precisamos estar alerta, irmão, com uma profunda verdade que Cristo traz aqui: a obediência zelosa a Deus pode servir como meio de rebeldia contra Deus. Irmãos, a gente foge disso porque como amamos viver dessa forma. Quantas vezes a nossa obediência é usada contra Deus? Mas como que o Senhor aceitou, como que o Senhor deixou acontecer isso na minha família? Logo eu que faço todas as coisas. Logo eu que sou certo, eu oro. E sabe que nós gostamos de usar muito, irmãos? Até o dízimo. Eu dizimo. Eu dou oferta todo culto. Eu estou em todas as programações. Como assim eu, filho mais novo, filho mais velho? E achamos que temos o direito de usar a nossa retidão para apertar Deus contra a parede. E há um alerta para mim e para você nessa noite, onde nós podemos estar na casa de Deus e se esquivar de Jesus como Salvador, ao observar todas as leis morais e assim julgar os outros como noutros, e não como nós. Sempre olhamos o outro como o outro, o pecador, o errado, mas eu não. E a nossa obediência nos faz sentir que temos direito. E como andamos assim, meus irmãos, achando que podemos controlar Deus, rejeitar as suas ações, criticar a sua bondade para com os pecadores, porque eu obedeço todas as suas leis. Eu estou aqui na casa trabalhando, me doando, logo eu não preciso da bondade. E quero decidir para quem ela será direcionada.
Meu irmão, quantas vezes nós já condenamos pessoas no nosso coração? Quantas vezes entra alguém na casa de Deus e por conhecê-la, condenamos, aquela pessoa não tem jeito. Nós somos assim, irmão. Nós chegamos a dizer assim, se Deus dá um jeito nessa pessoa, rapaz, Ele deu jeito e está dando jeito em você. Ele está dando jeito em nós. Sabe por que nós pensamos nisso? Porque achamos que o nosso pecado é muito pequeno, e nem pecado são algumas falhas morais, mas que a nossa retidão agora, que a nossa obediência, a nossa cara de crente sobrepõe essas coisas e nos faz ter direitos. Como que o Senhor dá graça a esse perdido, que sumiu com todos os nossos bens, festejou, gastou de forma irresponsável, o Senhor recebe de volta. Irmão, como alguém que nasceu na casa de crente, na família cristã, a maioria das vezes nós temos essa revolta. Porque muitas vezes, o filho de crente, quando ele vai ficando um pouco mais velho, ele acaba desviando um pouco, porque ele sempre achou injustiça assim. Cara, eu nunca experimentei as coisas do mundo. Aí teve um cara, ou uma mulher, que viveu a vida daquele jeito. Aí na igreja está até melhor que eu. Aí fala assim, não é possível, eu vou ter que ir lá para fora também, dar uma volta lá. Como que essa pessoa conseguiu estar assim? Como eu fico intrigado, eu fico com raiva, porque essa pessoa sempre foi desobediente e está sendo abençoada. Ela entrou e está experimentando coisas de Deus, como assim? E eu que sempre estive na casa do Pai, sempre trabalhei, eu acabei de voltar do campo e a festa para Ele? Como assim, Deus? E aí nós queremos não somente usufruir de Deus, mas queremos também direcionar a bênção que Deus vai dar e a graça derramada sobre quem eu julgar ser merecedor, achando também ser merecedor. Irmãos, como o Senhor aceita esse homem de volta? E aqui eu fico imaginando os fariseus à volta de Jesus, ouvindo a história, ficando intrigados, pois os pecadores estão no banquete, enquanto os corretos estão de fora. Só que não é a primeira vez que Cristo lança essa verdade. Lucas 14, irmãos, um pouco atrás aqui, olha, a parábola dos primeiros lugares do grande banquete. É a mesma verdade que Jesus está dizendo. Foi um convite dado, mas vocês rejeitaram, me trocaram por coisas passageiras. Enquanto isso, vocês esquecem, não acham que o meu banquete vai ficar vazio. A festa de Deus ficará cheia. E aí Jesus vai dizer, enquanto os religiosos estão fora, a mesa está ficando cheia de quem? Dos pecadores, dos assassinos, daquele no qual a sociedade já não dá mais nada, porque eles entendem a necessidade de Salvador. E quanto nós perdemos isso? Chegamos na igreja moribundos, necessitando da graça, nos lançamos aos pés do Senhor, caminhamos 1 ano, 2 anos, 3 anos na igreja, na presença de Deus, e agora começamos a achar que temos direito, e começamos a esquecer de onde Deus nos tirou. Meu irmão, nós ainda somos pecadores, carentes da graça e do perdão de Deus, independente se estamos sentados aqui com cara de crente, ou daquele que está lá fora agora vivendo uma vida louca, a necessidade é a mesma. E sabe qual que é a loucura? É muito mais fácil conseguir alcançar o que está lá, porque o que está aqui dentro, irmão, é difícil demais, sabe? Porque ele está aqui dentro. Eu estou no culto, eu oro, eu sinto até um arrepio, eu sei cantar as músicas, tudo. Eu sei que o pastor falar que vai orar às 5 horas da manhã, eu vou vir. Se tiver vigília, eu vou vir. Eu estou na EBD, eu estou em tudo, eu estou aqui, mas está à mercê, ele está aqui, sabe por quê? Esperando o momento certo para apertar Deus. Achando que Deus é seu funcionário, irmãos. Porque você é obediente às leis dele, entenda, você nem é. É o Espírito Santo que te capacita aos trancos e barrancos, cada dia mais se manter na presença do Senhor, nem é por sua força.
Entenda, meu irmão, reflete um pouco no seu lugar aí, o que te dá a segurança que amanhã você vai acordar cristão? Me fala. Se você não bater no peito e falar que é você é louco. O que garante que amanhã eu vou levantar crendo, ainda é a graça de Deus me alcançando assim que eu abrir os meus olhos. Se você achar que amanhã você levanta amando Deus e crendo em Deus, porque você vai decidir, você está totalmente equivocado. Somos carentes da graça de Deus e nos perdemos dentro da casa do Pai. Eu fico imaginando os fariseus, como assim? Que as prostitutas voltaram, estão no banquete, e eles entendiam a mensagem. Como que você está falando que guardo todas as leis, eu estou fora desse banquete? Como assim eu não estou aí dentro? Porque entenda, meu irmão, muitas das vezes os corretos estão fora da presença porque se colocam acima da sabedoria de Deus, e somos assim, julgamos os de fora, nos tornamos juízes dos pecadores, nos colocando fora disso. Aqueles que são diferentes de nós, meu irmão, quantas vezes nós como cristãos olhamos com desdenho para aqueles que estão lá fora? E isso nos impede de ter compaixão, isso nos impede de ter mão estendida, porque julgamos ele como o outro, como aquele sem capacidade mais de ser encontrado por Cristo. Agora eu não, Deus fez um negoção no dia que ele me encontrou. Na verdade fui eu que encontrei ele, porque Jesus estava perdido, e eu o encontrei, e até o aceitei. É louco. Enquanto nós esquecermos que Cristo nos achou em nossa forma pecadora de caminhar, e que a graça nos arrebentou, mas que continua nos quebrando dia após dia, e que somos totalmente dependentes dela, e sem Ele o pecado está aqui nos rodeando toda hora, nós seremos como esse filho mais velho dentro da igreja, mas longe da presença de Deus. E não tem lugar pior, meu irmão. Uma vez, muito tempo atrás, eu vi o Lucinho falando isso, e na época ele me deixou doido. Ele falando assim, teve uma vez que veio um jovem para o gabinete comigo, falando que queria, eu estou querendo, nossa, já ia soltar um que não podia aqui. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito Santo de Deus. Aí o jovem chegou e falou assim, pastor, Lucia, eu estou querendo viver a vida. Só que assim, aí o Lucia falou assim, sabe o que eu aconselhei para eles dentro do gabinete pastoral? Vai, meu filho, vai para a boate, faz tudo que você quiser, vai. Sabe por que ele falou, irmãos? Porque esse que já experimentou, ele fica toda hora lá tendo a ciência, isso aqui não é o correto para mim. O pior para convencer o orgulhoso espiritual que está aqui dentro achando que é o melhor de todos. E ele está aqui olhando, não, esse irmão, mas está aqui dentro. E ele falou assim, não, irmão, não fica com vida dupla não, quer saber uma coisa? Vai para fora de uma vez, regaça a sua vida lá fora. Porque é mais fácil você ver e voltar para o banquete. O pior são os filhos mais velhos que ficam aqui dentro tentando pressionar Deus como parede, contra a parede, e julgando os que estão aqui dentro. Quantas vezes, irmãos, julgamos aqueles que são diferentes de nós, já condenamos e recusamos festejar pelo retorno, irmão, daqueles irmãos que estão perdidos. Irmão, ano que vem tem política de novo, irmão. Estava sentando com o Gutierrez, conversando, estou assim, Gutierrez, o que você acha? Você acha que a igreja aprendeu? Aprendeu não, irmão. Ano que vem vai ter uns loucos, filho mais velho, filho de Deus, falando que os irmãos da igreja, os irmãos que é da esquerda, é tudo demônio. Vai estar de novo essa briga, irmão. Sabe o que isso mostra? Uma porrada de filho mais velho dentro da casa de Deus, achando que é o juiz sobre o outro. Deixa eu ver se você é crente mesmo, me fala em quem que você vai votar. Deixa eu ver se você é crente mesmo, me fala que música que você escuta. Deixa eu ver se você é crente mesmo, deixa eu ver sua Netflix aqui. Quem nós somos, irmãos? Aí nós perdemos a compaixão e a alegria, irmão, nós não festejamos se chegar uma feminista aqui, louca aqui, irmão. Se eu vou ficar nessa igreja porque eu estou precisando. Um machista doido, um homoafetivo.
Nós temos que ser sinceros, irmão. Filho mais velho não aceita, não. Esse não. Porque a mulher pode ficar lutando para não ter um tanto de homem. O homem, mas o homem ele é sem vergonha. Pelo menos ele gosta de muitas mulheres. Mas se entrar um homem ou uma mulher que luta contra um sentimento para a pessoa pelo mesmo sexo, nós como igreja nós não aceitamos. Filho mais velho, irmão. Nós estamos julgando. Sabe qual é o problema? Essas pessoas, esse tipo de pessoa, está encontrando em Cristo o que Ele é, Salvador, está sentando na mesa. E nós, dentro da casa de Deus, estamos ficando pro lado de fora, ouvindo só as canções. Eu não vou aceitar aqueles que são condenados pela lei da sociedade. Meu irmão, nós precisamos aprender demais, gente. Pega qualquer matéria que você viu, a última pessoa que fez alguma coisa aí, que o Gilberto foi lá e libertou ele. Você não aceita ele aqui na igreja não, meu irmão. Nós temos que ser sinceros para nós, isso é irmão mais velho. Porque Deus está dando um jeito e transformando a sua vida. Quem somos nós para julgar quem é merecedor dessa graça? Entenda, irmãos, a gravidade disso. Só que isso nos impede de ser como Cristo e ter compaixão, de ser aquele que espalha a misericórdia, a graça. Estamos na casa mais distante do coração do Pai, estamos na casa, mas o nosso coração nos impede de se abrir, de perdoar, de se entregar. Entenda, é impossível perdoar alguém quando você se sente superior a essa pessoa. É impossível. É impossível servir, é impossível se entregar, é impossível se alegrar com as conquistas quando você acha que é maior, ou quando você acha que você era o merecedor de receber tal coisa. Só que Cristo está nos mostrando que precisamos olhar para o nosso coração, que estar na igreja não nos protege de estar longe de Deus. E que infelizmente a maioria das pessoas estão fora da presença de Deus, mas estão carimbando a presença na igreja. E nós precisamos para acordar isso urgente. Precisamos, irmãos. O número crescente de não religiosos no Brasil, como lançou o IBGE, agora a maioria são pessoas que estavam dentro de igrejas evangélicas, igrejas cristãs. Muitos usam, irmãos, alguns erros para poder se colocar e sair. Muitos usam, mas não é a maioria são feridos por líderes e irmãos mais velhos dentro da igreja, que abusaram, que bateram, que julgaram, condenaram. A maioria. Isso é um alerta para nós. As estatísticas eram que o cristianismo iria crescer, mas não cresceu tanto, e o que cresceu foi os não religiosos. Foi as pessoas que agora não querem pisar mais na igreja daqueles que dizem ser filhos de Deus, o Deus de amor, mas nós não temos. Eu só amo aquilo que Deus dá para mim. Eu só festejo quando a festa é para mim. Entenda, meu irmão, quando ele olhava para o seu irmão, o pecador, ele se enxergava ainda mais perfeito, ainda melhor. Logo ele perdia a oportunidade de reconhecer que tanto ele quanto o seu irmão eram carentes da graça de Deus. Quem nunca fez isso, irmão? Bom, esse irmão aqui, eu sei que se eu for orar com ele, minha oração chega muito mais rápido, porque eu sou bênção. Já ele não conhece nada, irmão meio estranho. Ele trabalhava, ele se empenhava no campo do Pai, mas não pelo prazer da ação e nem pelo deleite de Deus e o amor às pessoas. Ele estava fazendo tudo para si mesmo, e isso vai nos matando e distanciando do coração do Pai, mesmo estando dentro da casa de Deus. Irmãos, eu sempre pergunto isso aqui na igreja: por que você vem aqui, irmãos? Eu direto faço essa pergunta: por que você está aqui? O que te trouxe? Foi porque você ama a Deus e tem a ciência que Ele é o seu Salvador e você necessita estar no corpo de Cristo? Ou porque você tem alguma coisa para essa semana e você tinha que vir para o culto para orar e pedir a Deus essa bênção? Por que você lê sua Bíblia, irmão? Por que você ora? Eu pergunto isso aqui direto. Eu não pergunto só para vocês, não, eu pergunto para mim também, irmão.
Porque Tiago, ele vai falar isso para nós. Vocês não oram, mas quando vão para o lugar de oração, quando vão para a casa de oração, vocês até oram, mas não recebem. Sabe por quê? O que te move é os seus próprios deleites. Você vem aqui, irmão, que você quer um casamento. Aí quando você casa, aí você percebe que o homem é difícil. E que a mulher é mais difícil ainda. Aí você orou por um casamento, e agora você ora para ter um casamento bom. E você aprendeu que é na igreja que você tem um casamento bom. Aí você não está aqui porque você ama a Deus, e porque Ele te salvou, é porque você quer que Ele faz o quê? Que cuida da sua casa. Você entende, irmão, que são coisas boas? Quem não quer ter um casamento abençoado, irmão? Mas a gente se perde nisso. Aí eu estou na igreja, irmão, muita gente fala assim, pastor, estou longe da igreja, agora eu vou ter que voltar por causa do meu filho. É algo bom, não é, irmãos? Que bom, irmão, que você vai voltar para a igreja. Mas ele está voltando pelo motivo errado, irmão. É extremamente importante você trazer seu filho, mas estar aqui não é garantia. Sabe o que seu filho tem que perceber? É que você está aqui porque você ama estar aqui. E não porque aqui é a garantia de ter um filho perfeito. E é isso que nós estamos vivendo, irmão. Eu quero estar na igreja porque lá Ele vai proteger o meu trabalho. Eu quero estar na igreja porque lá Ele vai me dar as bênçãos que eu preciso. Aí a gente deturpa as coisas dentro da casa de Deus, irmão. Deus está aqui preocupado com o seu casamento, seu trabalho, não, meu irmão. Deus está preocupado com a sua vida e a eternidade. O que envolve a nossa vida é graça e bônus da presença de Deus. Mas a gente precisa olhar o que nos move, o que nos traz para a presença de Deus. O que te traz? O que te fez estar aqui hoje? Tem gente que vem para a igreja porque tem 2 semanas que não veio. Tem 2 semanas que eu não vou, esse domingo eu tenho que ir. Irmão, se você me mandar um dia essa mensagem, eu falo assim, meu irmão, não vai hoje. Não vai. Fique em casa. No dia que você falar assim, cara, eu amo a Deus, e eu sei que lá eu vou ter a comunhão com os meus irmãos, que é o corpo de Cristo. Eu vou ter a oportunidade de adorar a Deus com os meus irmãos. Eu posso ouvir a palavra de Deus direcionada para todo o corpo e de ser transformado. E eu amo Deus. Aí você vem, meu irmão. Irmão, não vem para encher número, não vem para encher cadeira, nem vem para ter uma semana abençoada. Fique em casa, descansa. Eu estou aqui te falando de coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque lá é mais fácil Deus te alcançar do que aqui você achando que tem direito. Porque aí amanhã dá problema no seu trabalho, dá um problema, você é mandado embora amanhã, em nome de Jesus você não vai ser. Aí você começa a reclamar, Deus, estive na igreja, eu estou orando, logo na semana que eu orei as coisas apertaram. Quem nunca falou isso, irmão? É porque a gente não quer, a gente não ama estar na presença de Deus. Vocês entendem que é uma frase que parece inofensiva, mas só mostra que a gente não queria estar no lugar de oração? A gente só queria para ter uma vida blindada pelo Pai. Pai, eu quero orar e ter o cabrito todo dia para comer. É isso que nós estamos buscando, irmão. E outra coisa, eu quero ver ainda para quem você está dando mais carne. Porque se for para esse irmão aqui, mas meu Deus. Tem uma forma, uma doutrina, que ela não é nova, ela é antiga, mas que ela tem ganhado muita ênfase no Brasil, que é chamado de hipergraça. Então, para quem nunca se deparou com o termo, a gente vem vendo que as igrejas, principalmente as neopentecostais, têm levantado essa bandeira, abraçando assim. E a gente vê a igreja abraçando essa hipergraça, que é a ideia da graça de Deus, enfatizando o amor e o perdão de Deus, mas negligenciando aspectos importantes como arrependimento, santificação, responsabilidade pessoal. Resumindo, você pode vir, peca, não precisa arrepender, que a graça está lá. Isso chama hipergraça. E a gente fica preocupado com isso, irmão. Mas como as pessoas de teologia saudável batem nisso? Mas não é a maioria da igreja. Sabe o que tem na maioria das igrejas, irmãos? O legalista. Não é o cara da hipergraça. Não é o cara que está pecando igual um louco e falando assim, o perdão está garantido. Não. É o cara que está achando que está acertando e dizendo assim, agora Deus está me devendo. Agora eu estou certo.
Só que a grande fatia da igreja, principalmente da igreja evangélica no Brasil, são de irmão mais velho, irmãos, que estão transbordando em seu legalismo, senso de merecimento e direitos. E aqui mora um grande problema, que não é simplesmente se apoiar na lei de Deus e na possibilidade de viver por ela, mas é viver se enganando, sendo capaz de cumprir e viver por ela. Aquele que se apoia na certeza da salvação, porque ele é santo, ele vive uma loucura, irmão. Porque ele tem que falar todo dia, se eu estou com a garantia, porque eu não estou pecando. Mas a palavra do Senhor vai dizer para nós, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E falamos que Deus é mentiroso. Mas ao contrário, se eu confesso os meus pecados, eu posso ser perdoado por Deus e ser purificado de todas as injustiças. Esse é o lugar para nós. Irmãos, nós precisamos olhar isso para nós. Às vezes você está aqui na igreja, aqui hoje, achando que você merece algo, que você tem direito de algo. O único direito que a gente tinha, sabe de que era, irmão? Juízo e inferno. Mas por graça de Deus, em Cristo Jesus, Ele nos resgatou, tirou a gente já das trevas e nos leva no reino do amor de Cristo, onde a graça e o amor é base e que eu preciso estar fundamentado nela todos os dias da minha vida. Se você está aqui tentando viver baseado na lei, no cumprimento de regras, Paulo em Romanos 3, ele vai trazer para nós a dura realidade da lei. Para com os homens, em quem não há justiça. E aí Paulo vai dizendo, entenda, há uma realidade dura da lei para nós, porque todos se desviaram. Não há um justo sequer, não há um que faça o bem, não há um que busque a Deus. Mas o que nós falamos? Não, eu sou justo, eu busco a Deus. E aí Paulo vai dizer para nós, Romanos 3, 19 e 20, ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Há uma loucura do legalista, é achar que consegue viver pela lei, sendo que a palavra vai dizer que a lei veio para nos calar e para nos mostrar que somos culpados diante de Deus e que ninguém vai ser justificado pelas suas boas obras. Caminhar uma vida de trabalho para si mesmo, maquiando ser para Deus, na expectativa de encaixar Deus como seu servo ou poder colocá-lo contra a parede, isso é uma forma de caminhar frustrante, porque você não vai conseguir ver isso, e muitas vezes nós não conseguimos, não buscamos a mudança, e na condição de estar dentro de casa, não conseguimos ser transformados. O arrependimento do legalista não se aprofunda o suficiente para chegar ao cerne do problema. E qual que é o problema do legalista, irmão? Do que acha ser merecedor? O orgulho por suas boas obras e não o remorso pelas suas falhas. O problema, os seus acertos com o coração errado. Quantas vezes estamos assim em casa? Acertando com o coração errado, tentando colocar Deus em dívida conosco e com as outras pessoas com o nosso histórico moral. Entenda, a maior barreira entre o irmão mais velho e seu pai não são os pecados, mas as suas condenáveis boas ações. Isso aqui é gravíssimo para nós. O que estava afastando o pai do filho eram as coisas boas que ele fazia, era a obediência. Eu nunca transgredi um mandamento seu, e nós precisamos urgentemente, irmãos, nos arrepender dessa forma de viver, dos pecados que habitam nas nossas boas ações para com o próximo ou para com Deus. Precisamos nos arrepender da falsa retidão e do pecado de tentar ser o próprio Senhor, Salvador e Juiz.
E como essa vida é pesada, meu irmão, de confiar em si mesmo e tentar ver a vida a partir da orgulhosa retidão, muitas vezes estamos assim nos distanciando de Deus. É claro, meu irmão, que o Pai precisa me abençoar. Olha como eu sou, olha como eu sempre andei corretamente, eu não sou como os pecadores, eu caminho confiando em mim mesmo, mas sabendo que eu sou perfeito. Eu estava conversando com um irmão essa semana, que um irmão me mandou uma mensagem, falou assim: pastor, o que você acha desse pregador aqui? Você já ouviu alguma coisa dele? Eu disse: meu irmão, já ouvi, tal, acompanhava muito, mas ele começou a ter uns ensinamentos assim meio estranhos e tal. Fui pontuando para ele, ele está assim: pastor, eu ouvi as mesmas coisas. Isso me chocou, porque era interessante que ele estava falando para homens, culto de homens, e ele começou a falar tudo que ele era de bom, e falando assim: eu não vou errar porque eu tenho o caráter transformado já, eu não erro mais, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E aí eu estava assim: gente, mas é Cristo, não é Ele. E o problema é que todas as vezes a história da igreja não deixa a gente enganado. Toda vez aquele que confia em si, chega um momento que ele é revelado como aquele não era capaz, porque nós não somos capazes. E a palavra do Senhor vai dizer para nós, para a gente encerrar, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, o seu trabalho. E olha, entenda qual que é o resultado: e cujo coração se desvia do Senhor. Aquele que confia em si mesmo atrai para si um caminhar de maldição, meu irmão, e se apoiar no que é fraco e incorruptível. Só que o resultado, sabe o que é? O que o texto vai dizer para nós em Jeremias? Esse se desvia de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu começo a achar: irmãos, eu não preciso de Deus mais. Não preciso tanto mais como aqueles irmãos. Eu nem vou tanto mais na igreja. Aí começa a mudar as coisas. Às vezes o filho mais velho fica fora da comunhão. Sabe por quê? Eu nem preciso tanto mais. Quem precisa é o outro irmão. Eu não preciso estar lá mais não. Sabe por quê? Eu tenho a minha fé muito fortalecida com Cristo em casa. Eu não preciso mais do corpo de Cristo. Eu não preciso mais de ver essas pessoas que me irritam. O Cleverton Cruzeirense, sentar perto dele, sai fora. Sentar perto daquele irmão que me irrita, você está doido. Nem sei por que ele está na igreja, a gente está orando para ele sair. E aí somos assim: maldito o que confia em si mesmo. Entenda, nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E quando caminhamos assim, mesmo estando na igreja, nos distanciamos do Pai. Porque não sou eu que preciso dele, é Ele que precisa dos meus conselhos. É Ele que precisa saber de mim quem é merecedor da graça de Deus. A tristeza desse final da história é que o filho que foi estava sentado à mesa, porque um dia ele percebeu: o que eu estou vivendo não é o correto para mim. Já o filho mais velho estava em casa, mas ficou fora da festa. Isso é sério para nós, e a pergunta para mim e para você: como nós estamos hoje? Você está hoje sentado à mesa, compartilhando da graça de Deus, independente dos que estão à sua volta? Ou você está aqui dentro da igreja, mas do lado de fora, falando com Deus e julgando tudo que o Senhor faz? É algo para a gente refletir nessa noite. E no próximo domingo, a gente vai olhar para o Deus pródigo, o Deus que se entrega completamente, porque os dois estão perdidos. Um longe de Deus e o outro muito perto, mas ambos carecem. Coloque de pé no seu lugar, por favor.